Porque o caminho é Jesus. O atalho leva ao abismo. Amém? Bata palma para Jesus. Aleluia. Podem se sentar em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero convidar a você a pegar a tua espada, não sei como você chama, se chama de Bíblia mesmo, de livro sagrado, eu não sei como você chama o guia da nossa vida. Eu tenho este livro fechado, é um livro, mas quando ele é aberto, ele é o guia do direcionamento de nossas vidas. E nós estamos estudando o livro de Salmos de número 23. Estamos no versículo 4, onde vai nos dizer: Tu és santo. Abra a tua Bíblia. Pode deixar aí. Salmos de número 23 diz assim a palavra do Senhor, através do salmista: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre, pela eternidade. Amém. Olha aqui para mim. O salmista ele começa dizendo: o Senhor é o meu. Então nós temos um dono. Sim ou não? Se Ele é o meu e o teu pastor, e diz que nada nos faltará, irmão, confia. Porque nós vamos passar tempo ruim sim, para sermos aprovados. Quando nós passamos por prova, simplesmente é para ser aprovado. Porque quem reprova é nós mesmos. Porque nós achamos que nós não somos capazes de prosseguir em meio à dificuldade, em meio à adversidade batendo contra nossas vidas, sim ou não? Porque nós olhamos o tamanho da dificuldade e achamos que nós não vamos suportar. Mas aqui a palavra diz: o Senhor é o meu pastor. Nada nos faltará. E aí nós vamos estudando os versículos seguintes. Vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, para chegar até o versículo 4, que vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha aqui para mim. Muitas das vezes nós estamos passando por situações e olhamos e vemos que não tem solução para nós. Eu disse no começo: Deus, irmã Dariana, é um Deus do impossível, sim ou não?
podemos fazer. O possível é nós continuar acreditando. O possível é nós continuar no caminho. E o possível é nós continuar confiando que Deus é o nosso pastor e não vai nos deixar faltar nada. Mas em meio ao furacão, nós esquecemos desta palavra. Em meio à dificuldade, às diversidades batendo contra nós esquecemos das palavras que é dita através deste guia de vida para mim e para você. Sombra da morte é um lugar a qual alguns já passou e não conseguiram voltar, porque tudo é a vontade de Deus. E hoje Deus está falando para mim e para você, que se ainda nós estivermos no momento final de nossas vidas, a vara e o cajado é o que nos consola. Ontem no culto, o segundo dia da campanha, é tempo de restauração. O preleitor ontem ele disse que o Senhor Jesus, ele reúne os seus discípulos. Talvez estavam felizes por estarem ali com Jesus, mas eles escutam algo de Jesus, a qual naquele momento, talvez, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo que entristeceu o coração dos discípulos, porque Jesus diz: olha, eu vou, ou seja, iria deixá-los 3 anos caminhando junto, 3 anos aprendendo com o mestre. Aí em um certo momento o mestre olha e diz: olha, eu vou deixar vocês. Ei, é igual uma mãe e um pai deixar um filho órfão, e eles se entristecem o coração. E eu creio, conjecturo, que Jesus percebe que eles se entristecem. E Jesus dá um escape, dá um escape. Eu vou, mas não vou deixar vocês só. Eu vou pedir ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. E esta palavra ontem, através da boca daquele jovem, entrou no meu coração, porque Deus, ele, não é porque nós somos pastores, líderes, missionários, que nós somos o bambambam, sabe tudo. Não. Nós estamos numa jornada de aprendizado. Até a vida de Jesus nós vamos estar aprendendo. Até a vida de Jesus nós vamos estar em construção. Até a vida de Jesus nós vamos estar em preparação. Até a vida de Jesus. Ou quando a minha tua ceia cantar. Então a palavra vai dizer que se nós estamos no vale da sombra da morte, não é para ter medo. Não é para olhar para o tamanho da situação que você está passando. Nós cantamos diversas vezes: eu tenho um Deus que não vai deixar. Não é assim? Nós cantamos: Ele vem, que Ele cresça e nós diminuímos. Sim ou não? Que Ele apareça e me constrange, não é assim? E porque no momento de dificuldade nós esquecemos de tudo isso. Pensamos em tomar rédea e fazer da nossa maneira. Irmãos, se com Deus nós já não estamos conseguindo, imagina sem Ele. Pergunta é: vamos conseguir? A dedinho. Se Deus está permitindo situações em nossas vidas,
de passar por um vale, se esse vale for o da sombra da morte ou não, entenda que é para o nosso crescimento, é para forjar caráter em mim e você, para nós saber e entender que há um Deus que ainda cuida. Deus, Ele não está morto, como escutamos alguns falarem. Deus já não tem mais poder. Eu já ouvi isso. Ah, Deus já não faz mais nada pelo povo. Eu já ouvi isso. Deus não cuida de mim. Já ouvi isso. Deus não está nem aí para mim. Eu já ouvi isso. Como eu disse ontem também, lembrei de Neemias. Eu não vou falar muito de Neemias, porque foi a palavra que Deus me deu para levar na sexta-feira. Mas eu vou te dizer algo. Quando ele recebe a resposta que o povo estava sendo desprezado e a cidade tinha sido destruída, ele senta e começa a lamentar. Agora eu te pergunto: chorar adianta alguma coisa? Lamentar vai adiantar alguma coisa? É isso que ele entende. Ei, você pode até chorar, você pode até sofrer, mas você tem que continuar ainda de pé. Porque se você sentar, perde a batalha. E Neemias, ele percebe que chorar sentado não ia adiantar nada. Então ele começa o quê? A mudar o seu pensamento e a direção. E começa a orar. Ei, aí sim começa a mudança na vida de Neemias. Sabe por que muitas das vezes nós oramos, jejuamos, buscamos e nada acontece? Porque nós abrimos uma grande lista de eu quero, eu preciso, eu necessito. E a nossa oração muitas das vezes começa pedindo. E Neemias, ele começa diferente. Se você for ler o capítulo número 1 e número 2, vai falar sobre a oração de Neemias, que ele começa exaltando Deus. O Senhor é o Deus dessa terra, o Senhor é o Deus altíssimo. Ele começa a exaltar ao Senhor, para depois ele fazer o pedido, sim ou não? E quando ele vai servir um copo de água, ou não sei qual é a bebida, o rei percebe que ele está triste. E o pedido dele é que o Senhor tocasse no rei, para que lhe desse recurso. E o rei, ao ver que ele está triste, diz: peça o que quiseres que eu te dou. Ainda que você e eu estiver no vale da sombra da morte, saiba que tua oração ainda alcança o ouvido de Deus. Saiba que a tua oração pode tocar o coração de Deus. Mas tem que saber, não é qualquer oração, porque Deus, ele sabe a oração verdadeira dos nossos corações. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros a Ele, sim ou não? Ele sabe porque Ele formou o teu coração, Ele te formou, Ele te fez. Ele sabe como você é. Ele sabe como você vai agir. E Ele sabe os momentos a qual você está passando. Em certa ocasião, uma mulher que ela tinha passado em todos os médicos, talvez buscado em todos os tipos de ervas, de curandeiros, e nada adiantou. 12 anos passando uma situação
E ela, por si própria, tem um pensamento. O interessante é que o pensamento e a ideia que ela tem o impulsiona a agir da maneira, sim ou não? É isso que pega o cristão. O impulso, muitas das vezes, a intensidade da nossa emoção, ou ela nos traz mais para perto de Deus, ou ela nos afasta mais de Deus. A emoção e o impulso que esta mulher tinha, que há 12 anos, sofrendo um fluxo de sangue, ela pensa: se eu ao menos tocar, serei curado. Pá! A ideia boa entrou no seu coração e ela vai determinada a fazer aquilo que ela planejou. Sabe qual é o nosso mal? É que nós, interessante, acho que sempre no final do ano, do próximo ano, a gente faz uma grande lista, né? Do que eu vou fazer em 2025. Exemplo, nós estamos em 2024. 2025 eu vou fazer isso. Alguns falam: eu vou fazer academia para emagrecer. Outros: eu vou mudar de trabalho. Hoje eu vou reformar minha casa. Eu vou fazer isso, vou trocar de carro, vou fazer isso, aquilo e aí. Só que você não precisa esperar o ano seguinte para fazer isso. Você pode começar agora. E essa necessidade que essa mulher teve foi de, naquele exato momento, fazer. Pronto. Se ela programasse mais para frente, ela ia encontrar Jesus? Talvez sim, mas talvez não também. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos conquistar os nossos objetivos terrenos, porque nós programamos lá para frente. Só que tem uma trajetória para chegar. Nós temos que entender e começar a nos programar para o dia de hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Essa é do céu. Nós temos que parar de pensar no dia de amanhã e começar a agir hoje. Porque o vale da sombra da morte pode chegar até você. Jesus pode até voltar em qualquer momento. Sim ou não? Porque a palavra é anunciada e eu acredito. Então, meu irmão, até no vale da sombra da morte, Deus pode restaurar e mudar a nossa vida. Só vai depender do quê? Da minha e da tua intensidade. Determinação. Seja determinado. Diga para a pessoa que está do teu lado: seja determinado. Faça hoje o que você quer fazer amanhã, porque amanhã pode não dar tempo. Eu já tive essas experiências. Eu vou fazer, vou começar o ano assim. Pergunta para mim: você fez? Você esquece. O interessante é que Deuteronômio vai dizer assim: quando fizer um voto ao Senhor teu Deus, não tarde em cumprir, pois o Senhor teu Deus requererá de ti. Não é porque Deus precisa, é porque livremente você fez um voto com tua boca. E quando se faz um voto a Deus, nós temos que cumprir, senão isso torna-se um pecado. E o pecado é o que? Leva à morte. Está entendendo? Agora, se você puxar aí no seu pensamento, quantos votos nós já fizemos e não cumprimos? Aí Jesus, ele pega e fala assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você sabe do que eu estou falando? Daquela mulher pega e adultéria? Não. Estou falando daquele povo que estava ali a condenando, que entra na palavra de Deus. E quantas promessas esse povo tinha feito para Deus e não tinha
tinha cumprido também. Ou seja, todos eram pecadores. Talvez você olhe para si próprio e diz: mas eu não mereço isso. Por que você não merece? Por que você acha que não merece? Se Deus está permitindo, é porque nós somos merecedores do que está acontecendo, do que nós ganhamos, do que nós perdemos. A palavra não diz que não se cai uma folha de árvore se não for a vontade de Deus. Então é merecedor, sim. Mas a motivação desta mulher, a qual estava há 12 anos, ela sabia que ali seria o único momento da sua vida, talvez o último. Porque se passasse daí, talvez ela não aguentaria mais, né, irmã Daniela? Talvez ela não aguentaria mais. Já eram 12 anos. Imagina, 12 anos você perdendo sangue. Ó, eu fiquei alguns dias, não é para honra nem glória que eu vou falar isso, jejuando e orando, quase sumi. Ontem eu me alegrei quando eu pesei, ganhei mais um quilo. Mas também fiquei triste porque estou alimentando a minha carne e o espírito. Pastor, você é maluco? Não. A Bíblia nos ensina através de Jesus que tem castas de demônios que só saem em jejum e oração. E esses não vêm uma hora ou outra, é todos os dias. É todos os dias que ele vem nos assombrar. Então todos os dias precisamos jejuar e orar e estar em vigilância. Se põe de pé em nome de Jesus. Hoje nós falamos um pouco do vale da sombra da morte. Você percebeu que vale é um lugar que Deus permite para que nós venhamos passar, e a morte todos vamos encontrar. Sim ou não? Todos iremos passar por ela, porque a morte aqui é o início lá no céu. A morte aqui é o começo lá no Pai. A morte aqui é um